a gente percebe que nas condições da sociedade atual, especialmente da sociedade brasileira, você tem uma série de fatores que impedem que as pessoas desenvolvam a sua consciência de uma maneira séria e responsável. Quer dizer, você é o tempo todo estimulado a olhar as coisas de uma maneira um pouquinho torta, um pouquinho enviesada. Nunca fazer um exame de consciência a sério. Por exemplo, você pode fazer um exame de consciência quando você vai confessar os seus pecados. Como é que você faz isso? Você faz uma listinha de pecados. Como é que você sabe que são pecados? Porque está no catecismo, você não deve fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Ora, formalmente, ritualmente, isto é, claro que é uma confissão, tá certo? Mas você estar se confessando perante um padre, perante um sacerdote, é um ato que tem dois níveis diferentes. Por um lado, é um ato ritual da igreja, é válido, esse padre te dá absolvição, deu absolvição. Porém, será que serve só para isto, a confissão? Se você estudar as confissões de Santo Agostinho, você vê que não é nada disso. Você vê que a confissão, vamos dizer, é precedida de um exame de consciência num nível muito mais profundo do que normalmente as pessoas fazem para uma confissão, vamos dizer, ritual. Na verdade, as confissões de Santo Agostinho são a confissão de uma vida inteira. Porém, se as tuas confissões não são efetivamente confissões da vida inteira, se elas não ajudaram, vamos dizer, a integrar a tua consciência de modo que você possa se apresentar perante Deus, tá certo? Você está diante do sacerdote, está diante de Deus. Né? O sacerdote tem que ser como uma figura transparente, quase inexistente, por isso que põe esse, como se fosse um véu entre o fiel e o confessor, né? Para que a pessoa do sacerdote não atrapalhe. Então você está se apresentando diante de Deus. Este que você leva diante de Deus, exatamente quem é? Né? Quer dizer, que será que naquele momento você está, vamos dizer, com plena consciência, ou com máxima consciência, de quem é você, do que você fez, e qual é o peso relativo das várias coisas que você fez? Quer dizer, você tem uma noção, por exemplo, da hierarquia de gravidade e importância dos seus pecados e das eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em geral, a pessoa não vão com nada disso. Elas fazem muito menos. Eu não estou questionando, vamos dizer, a validade, como é que se diz, canônica da confissão. Isso não é meu assunto e não é o que vem ao caso. Eu estou falando da realidade da confissão. É claro que é mais fácil você atingir um certo nível de densidade de consciência quando você está se confessando solitariamente a Deus, sem padre nenhum. E depois o que você faz, quando você vai à igreja e se confessa, caso você seja católico, é apenas uma ratificação daquilo que já foi interiormente confessado a Deus. Quer dizer, você vai, por assim dizer, sacramentar a confissão. Se você não fez essa outra confissão interior, quer dizer, que é o verdadeiro exame de consciência, a sua confissão não vale nada. Então, o momento decisivo, você tem na verdade, são dois momentos. O momento da absolvição é canonicamente decisivo, mas a absolvição não é você que está fazendo, é Deus que está fazendo através do sacerdote. A sua parte do serviço tem que já estar feita antes. A absolvição é serviço de Deus através do sacerdote. Agora, o exame de consciência e o conteúdo da confissão, isso aí é serviço seu. Então, este momento do exame de consciência, ele não consiste em você ficar escarafunchando pecados só. Tá certo? Sobretudo se você tem, vamos dizer, uma listinha de pecados, né? Pecados possíveis. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Não, é claro que a coisa não é assim. É isso que Agostinho faz? Não. Agostinho pega a sua vida nas suas mãos, tá certo? E a apresenta diante de Deus. Na medida que ele apresenta a sua vida ao interlocutor onisciente, o interlocutor onisciente lhe conta pedaços da vida. Agostinho, o próprio Agostinho não tinha percebido. Quer dizer, Deus sabe mais do que você a respeito de você mesmo. Então, o pouco que você mostra para ele, ele responde, iluminando a sua consciência mais para que você entenda mais. E na medida que você entende mais, você se torna mais responsável pela sua vida. Isso não quer dizer que você vai virar santinho, que você não vai pecar mais. Não é este o problema, não é este o ponto. O ponto é que as suas confissões diante de Deus vão crescer em sinceridade. Não porque você tenha se tornado mais sincero, mas porque você se abre ao que Deus está te mostrando de você. Eu acho que esse é o momento mais importante da vida. Isso aí. Ou seja, você faz um monte de pecado e Deus, de certo modo, te recompensa pelos pecados. Tá certo? Intensificando a consciência que você tem de você. Quer dizer que é através dos seus pecados que você vai
perceber o caráter fragmentário da sua consciência e da sua personalidade. Você vai ver que, de certo modo, quando você diz a palavra eu, você está falando de uma coisa quase inexistente, porque este eu que você está apresentando ali com todos os pecados, ele não tem uma forma, ele não tem uma organicidade, ele não tem uma coerência, ele tem pedaços inconexos. Só Deus conhece a sua forma inteira. Isso é muito importante, né? Quer dizer, é o famoso verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant l'éternité l'échange, né? Quer dizer, você morreu, então agora você é você mesmo, porque você não vai transformar mais nada, você tem uma forma acabada. Só que essa forma acabada é a que você tem dentro de Deus, e ele já conhecia isso antes da sua vida inteira. Quer dizer, é quem é você no plano da eternidade. E, evidentemente, a nossa confissão íntima para Deus deve se aproximar cada vez mais dessa forma, de modo que quando você diz para Deus a palavra eu, você sabe o que você está falando. Aonde você não sabe, aonde está obscuro, aonde está fragmentar, Deus vai preenchendo e vai te dando uma forma. Isto é consciência de si. Isso tem que ser feito inúmeras vezes ao longo da vida, né? Ou seja, aí você pode, o que você tem a confessar, o conteúdo do que você tem a confessar, pode mudar muitas vezes no decurso da vida, porque você percebe pecados que antes você não percebia. E a hierarquia e ordem dos pecados também vai mudando dentro de você. Quer dizer, coisas que você dava uma importância enorme, diminuem de importância, e outras que você nem percebia, você acaba percebendo a gravidade daquilo. Eu lembro, por exemplo, quando o Agostinho, ele confessa os seus primeiros pecados, de quando ele estava no bercinho, os maus pensamentos que ele tinha no bercinho, os maus pensamentos que ele tinha contra a mãe dele. Quer dizer, ora, que importância tem na ordem, né, dos pecados, os pensamentos que um bebê teve contra a mãe? Normalmente o cidadão comum nem consideraria esse pecado, daria risada, né, ele confessaria assim, eu manipulei imposto de renda, né, eu mexi com a mulher do vizinho, né, eu tomei pico, eu fiz essas coisas. Mas o Agostinho percebe que aqueles maus pensamentos do início, né, já revelam a raiz do mal dentro dele. E antes dele confessar qualquer coisa que o cidadão comum tomaria como pecado, ele confessa isto. Então ele diz, eu carrego, de certo modo, a raiz do meu mal em mim mesmo. E olha, faz tempo que eu carrego isso. Você tem que rastrear a raiz do mal dentro de você mesmo. Agora, o mal não é sempre aquele que veio com você, já no nascimento, que já se manifesta no bercinho. O mal também é o que você incorpora da sociedade em torno, dos maus hábitos, das mentiras, dos erros, tá certo? Tudo isso está sendo incorporado o tempo todo. Tá certo? Você incorpora hábitos altamente pecaminosos que não lhe parecem pecados e que você jamais vai confessar ao Padre. Então, se você não é capaz de perceber isso, então a sua consciência moral está tosca. Você é um homem adulto com uma consciência moral de criança. Você está se confessando como um menino de escola que vai lá e confessa para o padre, padre, eu toquei punheta, eu toquei... Você está entendendo? É assim que você está fazendo. Então, se a sua confissão não está à altura do seu nível de responsabilidade moral adulta, ela não é verdadeiramente uma confissão. Canonicamente ela pode valer porque o seu padre te deu absolvição, então você está absolvido ainda que a sua confissão tenha sido uma porcaria. Mas o nosso problema não é isso, quer dizer, nós estamos ali apenas para cumprir a obrigação administrativa, como quem vai descontar um cheque. Você apresenta seus pecados para te dar absolvição, como se você deu uma coisa, o outro te devolveu outra. Né? Se é só isto, então, sinceramente, você não precisa ter um pouco mais de consciência na idade adulta do que tinha quando tinha 7 anos de idade. Então, aí a confissão se torna um jogo. E na hora que se tornou um jogo, virou um jogo perigoso. Porque você está usando a confissão como instrumento para amortecer sua consciência. Então está funcionando ao contrário, meu filho. Está entendendo? E eu acho que hoje no Brasil, se tiver 1 ou 2 padres capazes de explicar isso, é muito. Para uma outra geração, isso era uma coisa óbvia. Mas hoje não é mais. Então, note bem, eu estou usando como amostra aqui o caso da confissão católica. Mas um pouco você não é católico. Você é judeu, é protestante, é ateu. Ora, o problema é mesmo. Você não vai ter a confissão ritual perante o padre, mas você vai ter que ter um momento em que você se apresenta diante da sua própria consciência, ou diante de Deus, tal como, vamos dizer, pouco importando por onde você esteja entrando na presença de Deus. Não pense que o que eu estou falando aqui vale só para católicos, vale para todo mundo. Não? Então, o que eu estou dizendo, em última análise, é que isso que nós chamamos de consciência ou de autoconsciência, sobretudo visto do ponto de vista de consciência moral, e que é o elemento fundamental da integridade da personalidade, é a consciência moral que conta para si mesma a sua própria história, é ela mesma que busca uma figura mais ou menos
total da sua personalidade e ela mesma que acompanha as mudanças da sua personalidade, né? E, portanto, é ela mesma que, a cada momento da sua vida, tendo em conta, vamos dizer, o seu nível de maturidade, o seu nível de responsabilidade social, etc, 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 pode fazer um julgamento da própria gravidade do que você fez, gravidade maior ou menor. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o problema da consciência, do desenvolvimento da consciência, está intrinsecamente ligado ao problema do conhecimento. Por quê? O modo de você buscar uma consciência de si varia de acordo com, vamos dizer, o repertório e o nível dos conhecimentos que você tem. À medida que você estuda, que você medita, que você lê livro, que você incorpora novos conceitos, novas técnicas, novos pontos de vista, etc, etc, enriquece a sua estratégia para se examinar a si mesmo. Quer dizer, você passa a fazer a respeito de si mesmo perguntas que você não fazia. Está compreendendo? Então, por exemplo, perguntas relativas às consequências dos seus atos. Então, quando você é pequenininho, você pode fazer uma confissão baseada apenas nas suas intenções. Se você não teve má intenção, então você não está culpado daquilo. Agora, peraí, existe um limite, claro, entre ter uma intenção consciente e não ter intenção nenhuma, ou ter uma intenção inconsciente. Esse limite não é claro de maneira alguma. Frequentemente, nós não tomamos consciência de algumas coisas que nós estamos fazendo, ou das consequências dos nossos atos, porque nós não queremos. Porque nós criamos uma carapaça de defesa, porque nós não aguentamos sentir culpa além de um certo limite, então a gente tampou os buracos para a luz não entrar ali, então a gente não se sente culpado daquilo. Então, neste caso, você pode legitimamente alegar a inocência? Não, aí não se trata de inocência, trata-se de ignorância. Inocência é não saber uma coisa porque não sabe. O padre da dos Anjos costumava dar o seguinte exemplo. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Não. Você não sabe, mas não sabe porque não sabe. Né? Agora, ignorância é quando você não sabe uma coisa que tem obrigação de saber. Por exemplo, né, o motorista de ônibus vem dirigindo e de repente sai, né, um sujeito com uma motoca, velozmente cruza na frente, o sinal vermelho. O motorista pode dizer, como é que eu ia saber que vem um cara com a motoca? Ele não pode saber isso. Mas, e se o sinal está fechado para ele, ele vai vir na motoca. Ele tem a obrigação de saber que ele não pode fazer isso. Então, no primeiro caso, é inocência, no segundo, é ignorância.